falar para vocês. O crédito imobiliário tem uma participação muito pequena na economia brasileira. Se você pegar os maiores bancos no Brasil, a média da participação do crédito imobiliário no total da carteira de crédito não chega a 10%. Se você entrar e olhar, analisar os bancos na Europa e nos Estados Unidos, essa participação é superior a 50%. O que significa isso? A dinâmica de crédito imobiliário no Brasil, ela está engatinhando. E o que a gente entendeu por isso? Por que essa dinâmica de crédito imobiliário ela é tão baixa no Brasil? Porque você tinha uma taxa chamada taxa referencial de juros, e essa taxa ela não exprime a demanda efetiva e, em especial, o potencial que a gente vai chegar de securitização. Então, o que efetivamente a gente tem que é essa grande diferença? Hoje, nós temos um crédito que ele é baseado nessa taxa referencial de juros, e aí você me pergunta, Pedro, o que é essa taxa referencial de juros? Ela é uma taxa definida pelo Conselho Monetário Nacional, que tem uma correlação com a taxa de juros Selic, mas ela não é definida explicitamente. Então, o que nós vamos anunciar hoje, que é realmente a questão mais relevante, é o seguinte: nós vamos oferecer uma segunda linha, além da taxa de crédito via taxa referencial de juros, nós estamos oferecendo uma linha ligada ao índice de inflação. Qual é o índice que a gente escolheu? O IPCA. Por que a gente escolheu o IPCA? Porque ele é o índice mais comumente utilizado em mercados de capitais. Existe uma taxa, um título público chamado NTN-B, que é exatamente indexado ao IPCA. Então, o que a gente está fazendo hoje? Nós mantemos todas as linhas com a taxa referencial de juros, e essas linhas, existem dois modelos, seja Price, seja SAC, e estamos oferecendo uma linha nova. De novo, quem escolhe é o cliente, por IPCA, esse índice de inflação. E qual é essa nova taxa? Bem, hoje a Caixa Econômica Federal ela oferece uma taxa que vai de TR mais 9,75 até 8,5. Essa taxa é a taxa básica. O 8,5 é para quem tem as maiores relações e menor risco de crédito. Nós vamos passar a oferecer também uma linha em IPCA, que começa a 4,95 e chega a 2,95. Essa linha para as pessoas que estão olhando e que não têm esse entendimento, o que representa isso? Presidente, num imóvel de R$300 mil, que hoje, pela linha TR, você começa pagando R$3 mil, se você tiver o 4,95, você baixa de 3.168 para R$2 mil, ou seja, você tem uma queda de 35% se você for para a taxa do IPCA mais cara. Se você chegar no IPCA de 2,95, você chega a uma redução de 51% na prestação. De uma maneira muito clara, né? O que a gente quer falar aqui? A Caixa é o banco da matemática. Nossos resultados são recordes. Nós acabamos de ganhar um prêmio de 4 notas 10 em governança, realizado no semestre. Ou seja, já é a avaliação de janeiro a junho dessa nova administração. Nós nunca anunciaríamos uma operação como essa que não fosse matematicamente calculada e nos dá a tranquilidade de oferecer uma nova linha para a população brasileira que tem essa redução relevante, de novo, de 35% a 51%. E qual é o segredo disso? Quando a gente utiliza o IPCA, nós vamos para uma segunda grande etapa, que é o que a gente chama, de novo, vou falar uma palavra que quem não está acostumado com a economia vai estranhar, securitização. O que significa isso? Nos Estados Unidos e na Europa, basicamente tudo que os bancos originam
eles securitizam. O que significa isso? Você vende esse recebível para a população em geral ou para os grandes investidores. No Brasil, você não securitiza 10% da sua originação. Por que isso é importante? Isso é muito importante, eu acho que o Roberto certamente vai falar. Nós temos hoje a poupança, que é a base do funding para o crédito imobiliário, que tem uma remuneração dessa taxa referencial de juros, TR, mais 6%. Só que o que é TR? Se você chega e empresta por 30 anos, qual é o risco que você tem do outro lado? A poupança ela tem liquidez diária. Qual é o risco? De amanhã, você mudar o indicador da poupança de TR para Selic, para TLP, como aconteceu numa linha do BNDES. Então, por causa disso, que ninguém chega e compra uma securitização de 10, 15, 20 anos. Qual é a mágica, entre aspas, que vai acontecer? Nós já temos uma demanda... tá. Pode passar, por favor. Isso. Essa linha do IPCA, pode passar mais um, por favor. Essa é uma questão importante. Eu ouvi muita... É normal você falar, a TR está zero. Ela está zero, ela não é zero. Em 96, 97, 98, a taxa referencial de juros foi muito superior ao IPCA. E há poucos anos atrás, 4 anos atrás, a TR foi 10%. Ou seja, se você olhar num prazo de 20 anos, a TR é consistentemente superior a zero. Qual é a relevância disso? Nós acreditamos que esse passo de oferecer uma linha de crédito imobiliário corrigido por um índice de preços é o futuro. Por quê? Porque no caso da taxa referencial de juros, o mercado já falou, eu não vou comprar. E como você tem no IPCA essa NTNB, que é um título do governo federal indexada por inflação, é muito mais simples, é muito mais fácil você entender mês a mês qual é o impacto, qual é a variação. Pode passar um, por favor. Pode passar mais um, por favor. Mais um. É aqui, é o que eu tinha falado. Para um imóvel de R$300 mil, hoje, pela linha mais cara, você oferece R$3.000 de prestação inicial e ela pode baixar para 1.500. Esse impacto é um impacto que a gente acredita que gera um valor muito grande para a economia, que gera um valor muito grande para as pessoas, que gera um valor muito grande para as construtoras, para todas as pessoas ligadas a esse segmento. Então, eu não vou mais tomar o tempo, a gente vai ter, presidente, uma conversa com a imprensa técnica para entrar no detalhe, mas eu acho que, para sumarizar, Caixa Econômica Federal, lucro recorrente recorde no primeiro trimestre, devemos anunciar o segundo trimestre em pouquíssimos dias, governança máxima e o Banco da Matemática. Esse anúncio ele é importante, porque é mais um anúncio que a gente faz em prol da população brasileira e, em especial, da população mais carente. Mas, sem dúvida nenhuma, mantendo esse resultado com um resultado claramente positivo para a Caixa. Muito obrigado.